Oi pessoal da segunda série, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática? Estamos em trigonometria, nós nem entramos ainda na trigonometria do círculo trigonométrico, tá bom? Mas falta um pouquinho de coisas ainda para a gente terminar a trigonometria no triângulo retângulo, tá ok? Então vamos lá. Hoje eu separei para nós algumas relações importantes dentro da trigonometria. Duas basicamente nós vamos aprender hoje, tá bom? Uma é a relação que existe entre seno, cosseno e tangente. Essa relação é muito importante, em muitos exercícios a gente pode aplicá-la se a gente conhecê-la, tá bom? Então a minha função hoje é mostrar essa relação para vocês, que existe uma relação entre o seno, o cosseno e a tangente. Uma mesma fórmula que relaciona os três elementos, tá bom? E a segunda relação, que é conhecida como relação fundamental da trigonometria, ou RFT, que é uma relação existente entre o seno e o cosseno somente, tá bom? Então, eu coloquei um triângulo aqui, certo? Ó, desenhei um triângulo retângulo aqui e vou tirar com vocês a relação de seno, cosseno e tangente para um ângulo especificamente. Escolhi, por exemplo, aqui o ângulo C, que eu coloquei o apelido carinhoso dele de ângulo alfa, tá bom? Então, lembrando, num triângulo retângulo, o seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Se eu quero saber o seno do ângulo alfa, ó, o cateto oposto a alfa é o C, e a hipotenusa, ó, sempre de frente para 90 graus, é o A. Vou guardar isso aqui. O cosseno do mesmo ângulo, cosseno é, por definição, o cateto adjacente ao alfa, o cateto adjacente é o B, é o cateto que forma o ângulo alfa. Isso não é cateto, por isso que não dá para confundir, isso é hipotenusa. Então, é o B, o cateto adjacente, também dividido pela hipotenusa, que é o A. E a tangente do ângulo alfa, ó, tangente é cateto oposto, no caso aqui é o C, dividido pelo cateto adjacente, que aqui nós sabemos que é o B. Tudo bem? Então, nós temos essa situação aqui, ó. Seno do ângulo A, alfa, é C sobre A, cosseno é B sobre A e a tangente é C sobre B. Tudo bem, pessoal? Até aí? Muito bem. E agora, o que mais que nós vamos concluir a respeito disso aqui? Bom, observe aqui, pessoal, que se nós formos fazer seno dividido por cosseno, ó, vou fazer uma observação aqui, ó. Seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Por que fazer isso? Porque eu quero chegar na relação que existe entre seno, cosseno e tangente, tá? Então, ó, se eu for dividir seno por cosseno, vou colocar o seno aqui em cima. O que tinha dado o seno? C sobre A. Dividido pelo cosseno, o que tinha dado o cosseno? B sobre A. Como que faz divisão mesmo de frações? Ó, divisão de frações. Copia a primeira, C sobre A, muda para vezes e inverte a de baixo. Fica A sobre B, invertido, né? B sobre A vira A sobre B. Aí o que eu vou fazer? A dividido por A dá 1, corta. Sobrou C vezes 1, C, e 1 vezes B, B. Ou seja, o seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa deu C sobre B. E olha aqui, quem é o C sobre B? Olha só, é a tangente do alfa. Professora, mas como você sabia que tinha que fazer isso? Bom, eu queria demonstrar que a tangente do alfa era o seno sobre o cosseno do alfa. Então, eu fiz algo que me fizesse a demonstração acontecer, tudo bem? Então, quando eu divido seno por cosseno, dá o C sobre B, que é a própria tangente. Ou seja, a tangente de alfa é igual a seno sobre cosseno do alfa, tá? Então, a conclusão que a gente vai chegar é essa, ó, que a tangente do ângulo alfa é igual ao seno do mesmo ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Então, essa aqui, pessoal, é a relação que existe entre seno, cosseno e tangente. A tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, tá bom? Tem que decorar isso aqui? Com certeza. Quem sabe faz a diferença, né, pessoal? Quem não sabe pode demonstrar até chegar na fórmula. Mas
Mas se você souber decor, melhor para você. Quando cair um exercício que você precisa usar isso, já vai estar na mão, ou melhor, já vai estar na cabeça. Tudo bem? Outra relação importantíssima, tanto é que ela chama relação fundamental da trigonometria, ou RFT, é a relação que existe entre o seno e o cosseno de um ângulo, tá bom? Então, eu desenhei aqui outro triângulo retângulo, ó. Uma coisa que eu quero que vocês observem, esqueci de falar na anterior, se esse ângulo chama A, a gente costuma pôr o lado da frente, o lado oposto, como Azinho. Se esse ângulo chama B, o lado de frente chama Bzinho. E se esse ângulo chama C, o lado de frente chama Czinho. Isso é normal dentro da matemática, tá bom? Muito bem, como é um triângulo retângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A2 é igual a B2 mais C2, correto? Já sabemos disso desde lá do 9º ano, né? Teorema de Pitágoras. Eu quero chegar na fórmula da relação fundamental da trigonometria, então vou fazer de tudo para chegar nela. Então, o que eu vou fazer para começar é pegar todos esses elementos aqui e dividir todos por A2. Por que fazer isso? Porque eu quero chegar na fórmula. Então, a gente sabe que qualquer equação você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar ou dividir ou até elevar tudo nos dois membros de uma equação, sempre por um mesmo termo. Então, aqui, como é intencional eu chegar na fórmula que eu quero chegar, na RFT, eu vou dividir tudo por A2, tá? Então, o meu processo aqui agora vai ser esse, ó. Vou pegar isso aqui e vou dividir tudo por A ao quadrado, tá bom? Então, é uma coisa que pode fazer em qualquer equação, dividir todos os termos da equação por um mesmo número. Nesse caso, eu vou dividir por A2. Então, vai ficar assim, ó. A2 vai ficar dividido por A2 igual B2 dividido por A2 e mais C2 dividido por A2 também. Tudo bem? Então, eu vou dividir todos os elementos da equação por um mesmo número, no caso eu escolhi dividir por A2. Quando eu divido A2 por A2, dá 1, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1, igual. B2 dividido por A2, eu vou colocar assim, ó, B sobre A com parênteses ao quadrado, porque já que os dois têm quadrado, eu posso colocar o quadrado no parênteses, que significa que é dos dois. Mas, aqui é a mesma coisa, ó, tanto o C como o A estão elevados ao quadrado, então eu vou colocar C sobre A, tudo ao quadrado, ok? Só que agora eu quero que você observe uma coisinha, olha aqui, ó, o que é B sobre A? Ó, o que é B sobre A? B dividido por A. Ah, sabe o que é isso? Ó, vamos supor que esse aqui seja o nosso ângulo alfa, tá? Ó, o B é o cateto oposto ao alfa e o A é a hipotenusa. Cateto oposto dividido por hipotenusa chama-se seno. Então, esse aqui é o meu seno do ângulo alfa, que no caso aqui é o B. Pode chamar de B ou de alfa, tá bom? Vou colocar alfa. Então, B sobre A, ó, B sobre A é o cateto oposto desse ângulo a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Só que é A ao quadrado, então é seno ao quadrado de alfa. Mas o C sobre A, gente, ó, o C sobre A é o cateto adjacente ao alfa dividido pela hipotenusa. Ou seja, é o cosseno do alfa, só que ele está A ao quadrado. E isso aqui, ó, isso aqui é igual a 1. Então, essa aqui, pessoal, ó, essa aqui é a famosa relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um determinado ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Aqui está feita a demonstraçãozinha, tá bom? Então, essas duas formulinhas, tangente é seno sobre cosseno do mesmo ângulo, e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1, são duas relações trigonométricas que vocês têm que saber, tá bom? Todo aluno que estudou direitinho, que estudou trigonometria, sabe essas duas relações e pode usá-las nos exercícios para resolver. Vou colocar aqui um exemplinho de aplicação. Então, vamos lá, ó. Exemplos. Primeiro, sendo que o seno de alfa é 3/5. Então, estou te fornecendo um dado. Alfa agudo. Esse alfa agudo aqui, ó, agora, hoje, nessa aula de agora, você não vai entender por que ainda, mas no futuro, bem próximo, você vai entender por que tem que informar se o ângulo é agudo ou obtuso, tá bom? Mas hoje, provavelmente, não. Então, dado que o seno de um determinado ângulo é 3/5, ó, o ângulo eu não sei, não está perguntando também, só estou te dizendo, ó,
tem um ângulo alfa I, cujo seno é 3/5. Encontre os valores do cosseno e da tangente, ó, do mesmo ângulo, certo? Então, eu te dei o seno e quero o cosseno e a tangente desse ângulo. É possível fazer isso? Com certeza. Então, vamos lá, ó. Eu te dei o seno, quero o cosseno e tangente. Não adianta eu querer usar essa fórmula agora. Por quê? Porque eu te dei o seno e quero cosseno e tangente. Com uma fórmula, você não pode ter dois termos desconhecidos, tá bom? Então, não dá para usar essa fórmula agora, porque faltam os dois, falta a tangente e o cosseno. Agora, essa dá. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Como eu já tenho o seno, eu vou substituir aqui, e aí a variável vai ser o cosseno, eu vou achar. Só tem duas variáveis, ó, seno e cosseno. Então, eu vou começar esse exercício por essa fórmula aqui, ó, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É a relação fundamental da trigonometria. Agora, eu vou substituir. Eu sei que o seno do alfa é 3/5. Então, eu venho aqui, onde está escrito seno de alfa, eu vou colocar 3/5. Só que na fórmula não é o seno de alfa ao quadrado? Então, é o que for o seno de alfa, os 3/5, ao quadrado. Mas o cosseno eu não sei, então eu vou deixar. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Muito bem. Agora, eu vou continuar, vou fazer continha, ó. Eu quero o cosseno, então vou deixar cosseno ao quadrado de alfa é igual o 1 que já estava aqui. Aqui é 9/25, eu vou mandar para lá, então vou mudar de membro, menos, aqui está positivo, muda de membro, vai negativo. 9/25. Desculpa. Vou fazer a continha de menos, cosseno ao quadrado de alfa é igual 1 menos 9/25, ó, eu posso fazer de cabeça. 1 inteiro, gente, é a mesma coisa que 25/25. Certo? Ó, 25 por 25 não dá 1? Ah, mas por que você colocou 25, professora? Porque o outro é 25. Se aqui fosse oitavos, eu ia falar que um inteiro é 8 oitavos. Se aqui fossem sétimos, eu ia falar que um inteiro era 7 sétimos. O de cima dividido pelo de baixo, sendo iguais, sempre vai dar 1, tá? Pode tirar MMC também, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, mas aqui dá pra fazer de cabeça. Então, 1 inteiro é 25 sobre 25. Se eu tirar 9 de 25, ó, 25 tira 9 são 16 e mantém o denominador. Cosseno ao quadrado dá isso. Então, o cosseno sem o quadrado é a raiz quadrada disso aqui, ó. 16/25. Presta atenção. O certo é colocar aqui, ó, mais ou menos. Toda vez que vai tirar o quadrado, a gente coloca mais ou menos na frente. Só que aqui tá escrito que o alfa é um ângulo agudo. Eu vou te mostrar o que é, tá? Então, ó, cosseno de alfa, portanto, o cosseno de alfa é raiz quadrada de 16 é 4 e de 25 é 5. Quando o ângulo é agudo, pessoal, o cosseno é positivo, tá? Hoje não dá para te explicar por quê. Em aulas futuras você vai entender por quê, tá bom? Hoje só aceita isso. Mas daqui uns dias já vou poder explicar, vou te mostrar no círculo trigonométrico que tem hora que o cosseno e o seno são positivos e tem hora que são negativos. E quando é agudo, o seno do ângulo quando o alfa é agudo, o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Então hoje só aceita, mas em aula futura eu explico o porquê direitinho, eu mostro, tá bom? Então, ó, a gente tinha o seno, já tem o cosseno, mas ainda falta encontrar a tangente. Como que eu acho a tangente? Vamos virar de página. Ó, agora sim, para achar a tangente do ângulo, ó, tangente de alfa, eu uso aquela primeira fórmula, ó. A tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, que foi a primeira regrinha que eu mostrei para vocês. E aí, vou substituir, ó. Então, a tangente do alfa, nesse caso, é seno de alfa, ó, foi dado aqui atrás, o seno é 3/5 e o cosseno, acabei de achar 4/5. Então, tangente de alfa vai ser o seno 3/5 dividido pelo cosseno, que eu acabei de encontrar, 4/5. Como divide frações? De novo, ó, copia a primeira, muda para vezes e inverte a segunda, que é a de baixo. 5/4.
5 dividido por 5 dá 1, 3 vezes 1, 3, e 1 vezes 4, 4. Professora, podia ter cortado direto aqui, ó, embaixo com embaixo e sobrava 3/4? Podia, tá? Esse é o jeito certo de fazer, mas se quiser fazer assim diretão, pode. Então, pronto. Portanto, a tangente do ângulo alfa é 3/4, tá? Então, dado o seno, eu consegui descobrir o cosseno, que é 4/5, e a tangente, que deu 3/4. Correto, pessoal? Tudo bem com esse exemplo aí? Vamos fazer mais um exemplinho, pessoal? Mais um exemplinho, eu acho que é necessário, tá bom? A aula tá ficando muito comprida? Não, tem 15 minutos ainda, vamos fazer um segundo exemplo, ó. Segundo exemplo, dado, deixa eu pegar um cosseno agora aqui, ó. Peraí. Dado cosseno de alfa igual a raiz de 5 sobre 5, ângulo agudo, alfa agudo, tá bom? Então, tudo positivo. Encontre. Ó, então eu dei o cosseno, então eu vou ter que pedir quem? O seno de alfa e a tangente de alfa, tá bom? Então, é o mesmo caso, turminha. Ó, mesmo caso, só que agora eu te dei o cosseno e quero o seno e a tangente. Então, a mesma coisa. Primeiro você vai usar RFT. Ó, põe sempre a fórmula. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa é a relação fundamental. Aí você vai colocar os números no lugar. Ó, o seno agora eu não tenho, ó. Eu não tenho o seno. Então, eu vou deixar seno ao quadrado de alfa. Mais o cosseno agora eu tenho, ó. O cosseno é raiz de 5 sobre 5. Só que aqui, ó, o cosseno tá ao quadrado. Então, você vai colocar raiz de 5 sobre 5, que é o cosseno, ao quadrado por causa da fórmula, igual a 1, certo? Aí vamos fazer continha, ó. Seno ao quadrado de alfa mais. Agora vamos relevar o quadrado aqui, ó. Gente, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, raiz de 5 vezes 5 é 25. A raiz de 25 é 5. Tudo bem, pessoal? Então, ó, a raiz de 5 ao quadrado, na verdade, é 5. E 5 elevado ao quadrado é 25. Então, ó, raiz de 5 ao quadrado, pode pensar assim também, ó. Corta o quadrado com a raiz quadrada. Deu 5. Agora, 5 elevado ao quadrado, aqui não tem o que cortar, não é outra raiz. 5 ao quadrado é 25. Igual a 1. Beleza? Ó, esse 5/25 pode ser simplificado. Vamos simplificar? Então, ó, seno ao quadrado de alfa mais 5/25, ó, vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Igual a 1. Vamos lá, isolando o seno ao quadrado. Seno ao quadrado de alfa é igual. O 1 que já estava lá, esse 1 quinto aqui, ó, que estava nesse membro, vai pular para lá, então ele vai trocar de sinal, vai virar menos 1 quinto. Então, seno ao quadrado de alfa é igual, ó, 1 inteiro tira 1 quinto. Lembra que eu expliquei isso no outro exercício? Como que eu vou chamar 1 inteiro agora? De 5 quintos. Por quê? Ah, porque aqui é quinto. Ó, 5 por 5 dá 1. Você chama do que te interessa. Então, ó, 5 quintos menos 1 quinto são 4 quintos, porque 5 menos 1 são 4. E aí, o seno do alfa sem o quadrado é mais ou menos a raiz quadrada de 4 quintos. Que eu não vou colocar o mais ou menos mais, porque diz que aqui o alfa é agudo. Então, da mesma forma, ó, se um ângulo é agudo, o cosseno dele é positivo e o seno também e a tangente também, tá? No futuro você vai entender por quê. Então, aqui eu só vou resolver, ó. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Agora, a raiz quadrada de 5 não é exata. Então, eu vou deixar na raiz. Só que deixar na raiz é feio. Lembra lá do 9º ano? Eu tenho que racionalizar. Como racionaliza? Você vai pegar a raiz do de baixo e vai multiplicar em cima e embaixo por essa própria raiz. Então, vai ficar assim, ó. Seno de alfa é igual, mais ou menos, eu vou desprezar o mais ou menos, porque eu sei que vai dar positivo, porque o ângulo é agudo. 2 vezes raiz de 5 são 2 vezes raiz de 5, não dá para fazer nada, são números que só encostar. E a raiz de 5 vezes ela mesma é a raiz de 5 vezes 5, 25. Qual é a raiz de 25? É 5. Ó, 2 não corta com 5, dentro e fora não pode cortar, então esse é o seno do alfa, ó. Então, o seno do alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. E a tangente? Ah, a tangente, pega a fórmula da tangente, ó.
Tangente de alfa é igual seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é aquela primeira relação. Então, vamos lá. Tangente de alfa é igual seno de alfa. Quanto deu o seno de alfa? Tá aqui, ó, acabei de achar. 2 raízes de 5 sobre 5. 2 raízes de 5 sobre 5. Dividido pelo cosseno de alfa. Quem que é o cosseno de alfa? Tá aqui, foi dado, ó. Cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 5. E como que faz essa conta? Ó, tangente de alfa é igual divisão de frações, não esqueça. Copia a primeira, 2 raízes de 5 sobre 5, muda para vezes e inverte a de baixo. 5 sobre raiz de 5. E aí faz a conta que dá para fazer, ó. 5 divide por 5 dá 1, raiz de 5 divide por raiz de 5 dá 1. Então só sobrou o que na conta? Só esse 2 aqui, ó. Portanto, a tangente de alfa é igual a 2. Pronto, descobrimos o seno e a tangente do alfa. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, só chamar no WhatsApp, tá ok? Para tirar as dúvidas. Beijinhos.